O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos seguir em oração. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o quarto domingo da Páscoa, que é tradicionalmente chamado de Domingo do Bom Pastor, porque nesse domingo a igreja nos propõe o capítulo 10 do Evangelho de São João, que é chamado do Evangelho do Bom Pastor. Exatamente porque a palavra de Deus quer nos lembrar que nós temos um pastor, ou seja, alguém que cuida de nós, alguém que está todos os dias, alguém que se interessa pela nossa vida, alguém que se aproxima de nós, alguém que quer cuidar de nós, que quer formar o nosso coração, que quer direcionar os nossos caminhos. E esse alguém é sempre Jesus. Jesus diz na palavra: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, que Jesus tem sempre o melhor para nós. Em primeiro lugar, Jesus sabe o que é melhor para nós e Jesus tem sempre o melhor para nós. Só que esse melhor nem sempre chega e acontece na hora que nós queremos, nem sempre acontece do jeito que nós queremos. Jesus hoje nos diz na palavra que as suas ovelhas escutam a sua voz. Como é então que nós devemos nos comportar como ovelhas de Jesus? Devemos nós ouvir, escutar a sua voz. Porque à medida em que nós escutamos a voz de Jesus, Ele vai direcionando a nossa vida, direcionando a nossa caminhada e nos conduzindo por passagens seguras. Mas infelizmente, muitas vezes, nós somos tentados a seguir a nossa própria voz, ou algumas vozes que o mundo nos oferece. E aí, quando nós paramos de ouvir a voz de Jesus, para ouvir a nossa própria voz, para ouvir as nossas próprias vontades, nós nos perdemos. Muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos algumas situações e enfiamos a nossa vida em alguns buracos porque nós paramos de ouvir a voz de Jesus. Às vezes a gente fala assim: Jesus não está mais cuidando de mim, Jesus não está mais interessado pelas minhas coisas, não se interessa mais por mim. A gente às vezes pensa que Jesus só cuida de nós
quando Ele faz aquilo que a gente quer. Às vezes a gente pensa que Jesus só cuida da gente quando Ele passa a mão na nossa cabeça. Às vezes a gente acha que Jesus só cuida da gente quando Ele realiza as nossas vontades do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Mas nós não podemos nos esquecer de que o bom pastor sabe passar a mão quando é necessário, mas também sabe corrigir quando é necessário. Para nós isso é muito difícil, porque às vezes a gente compreende que a correção é uma atitude contrária ao amor, que chamar a atenção é uma atitude contrária ao amor. E Jesus nos ensina que Ele, como bom pastor, Ele forma as suas ovelhas, Ele corrige as suas ovelhas, Ele exorta as suas ovelhas. Hoje eu penso que Jesus nos reúne aqui para nos fazer entender que muitas vezes a correção, que muitas vezes a palavra de exortação ao nosso coração, que nós não conseguimos compreender, não é uma atitude contrária ao amor. Pelo contrário, é algo provindo do amor. Porque o verdadeiro amor, quando ele se preocupa, quando ele se interessa, ele corrige, ele exorta. A palavra de Deus faz isso com a gente. A palavra de Deus não nos permite fazer tudo. Exatamente porque Deus nos ama e por nos amar, Ele direciona o nosso caminho, direciona o nosso coração. O pastor é aquele que faz de tudo para que a sua ovelha tenha vida. Faz de tudo para que a sua ovelha tenha vida em abundância. Jesus faz exatamente a mesma coisa com a gente. Jesus nos exorta, Jesus nos propõe, Jesus nos corrige, mas nós nem sempre damos atenção à sua voz e à sua palavra. Penso que hoje a palavra de Deus nos faz esse questionamento. Os teus ouvidos estão voltados para a voz de quem? Os teus ouvidos estão direcionados para a voz de quem? Para a voz de Jesus, para a voz da sua vontade ou para a voz do mundo? Jesus disse: se vocês ouvirem a minha voz, vocês caminharão em pastagens verdejantes. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês caminharão por lugares seguros. Tudo depende disso, de ouvir a voz de Jesus e de acolher a palavra dele no nosso coração, de deixar que Ele nos forme e nos corrija quando for necessário. Quando nós olhamos para os pastores, principalmente nos tempos de Jesus, nós vemos que os pastores sofriam muito, porque era uma vida muito sofrida, o dia todo ali com as ovelhas, não podiam nem dormir direito, e o aprisco dos tempos de Jesus era uma estrutura circular, e depois a porta não tinha um portão. O pastor deitava naquele vão com a barriga para cima, e aí quando a ovelha tentasse fugir, ela tinha que pisar em cima dele. Então o pastor é aquele que não mede esforços para cuidar da sua ovelha, para orientar a sua ovelha, para amar a sua ovelha. Jesus não mede esforços para fazer isso conosco, mas nós nem sempre deixamos Ele ser o pastor da nossa vida. Nós nem sempre deixamos Jesus ser o dono da nossa vida. Exatamente como nos tempos de Jesus, algumas ovelhas também queriam fugir do redil, também queriam caminhar com as próprias pernas. As ovelhas desobedientes, as ovelhas desgarradas. E quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes eu também sou assim? Quero caminhar por mim mesmo, quero fazer as coisas do meu jeito. E aí o que o pastor faz quando a ovelha é desobediente? Passa a mão na cabeça? Não. Quebra as patas. Porque a ovelha desobediente que quer fugir, ela oferece risco para ela e oferece risco para as outras ovelhas. E quantas vezes na nossa vida Deus quebrou as nossas pernas por situações da nossa vida que a gente perdeu o chão e de repente a gente fala assim: mas Deus, por que você permitiu isso? Senhor, por que você não permitiu essa situação? Talvez essas patas quebradas te aproximem mais de Deus. Jesus nunca vai quebrar as nossas patinhas
se não for para que a gente permaneça mais próximo dele. E quantas vezes Deus nos diz não, quantas vezes Deus nos corrige, quantas vezes Deus chama a nossa atenção, quantas vezes Deus não realiza a nossa vontade, não porque Ele não nos ama, não porque Ele não nos quer bem, mas pelo contrário, porque Ele nos ama muito. Às vezes é necessário dizer não, porque Ele nos ama muito, às vezes é necessário puxar a orelha, porque Ele nos ama muito, às vezes é necessário corrigir. Vocês que são pais e mães, passam a mão pelo todo da cabeça dos filhos, permitem tudo, deixam tudo? Não, se fizerem isso, estão estragando os filhos. Estão estragando os filhos. O verdadeiro amor é aquele que ensina limites. O verdadeiro amor é aquele que passa a mão quando é necessário, mas corrige quando é necessário também. São Luís filósofo dizia: ternura. É preciso ter ternura e ao mesmo tempo ser duro quando é necessário. É preciso ser terno, mas é preciso ser duro quando é necessário. E Deus faz exatamente assim na nossa vida. Em muitos momentos na nossa vida, nós nos sentimos consolados, nos sentimos envolvidos, nos sentimos visitados. Mas existem momentos em que nós nos sentimos corrigidos, exortados. Mas seja quando Deus passa a mão na nossa cabeça ou quando Deus nos corrige, tudo isso é atitude de amor. Hoje é preciso que nós compreendamos isso. Deus nos ama tanto, por isso Ele diz sim quando precisa dizer sim e não quando precisa dizer não. O Evangelho do Bom Pastor nos propõe esse caminho. Chega de caminhar com as próprias pernas e de querer ser dono da nossa vida. Hoje nós precisamos, na nossa oração, dizer a Jesus: Jesus, seja o meu pastor, orienta os meus caminhos, porque eu ofereço um risco para mim mesmo, eu sou perigoso para mim mesmo. Se eu ouvir a minha própria vontade, se eu ouvir aquilo que eu mesmo quero, eu corro o risco de colocar a minha vida no buraco. Porque muitas vezes as coisas dentro da nossa casa vão de mal a pior? Porque a gente para de ouvir a voz do pastor e ouve a nossa própria voz. Porque de repente acontecem as nossas confusões e divisões no trabalho e em lugares? Porque a gente para de ouvir a voz do pastor e ouve outras vozes. E a voz que a gente mais ouve é a nossa própria voz. A voz que a gente mais escuta é a nossa própria voz. Por isso a gente precisa se desprender. Eu não quero ser dono da minha vida, não. Eu não quero ser o dono da minha vida, não. Eu quero que Jesus seja o dono da minha vida. E se Ele diz sim, eu vou. Se Ele diz não, eu não vou. Se Ele diz pode, tudo bem. Se Ele diz não pode, para mim, tudo bem também. É essa docilidade que nós precisamos ter. É essa docilidade que nós precisamos buscar. Deixar Deus nos formar. Deixar Deus nos corrigir. Deixar Deus conduzir a nossa vida. Jesus diz: eu dou a elas a vida eterna e elas jamais se perderão. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, a voz do pastor, nós não nos perdemos. Quando nós ouvimos a voz do pastor, pode ser tudo muito difícil, muito custoso, mas nós não iremos nos perder. Agora, quando nós ouvimos a nossa própria voz, pode ser tudo prazeroso e legal, mas com muita certeza isso vai nos levar à perdição. A única voz que nos conduz à vida eterna, a única voz que nos conduz ao céu, é a voz do pastor. Só Jesus desceu do céu, portanto só Ele é capaz de nos ensinar o caminho que nos conduz ao céu. Acho que hoje também nós precisamos nos questionar: onde é que você quer chegar com a sua vida? Qual é a sua meta? Qual é aquilo que você sonha para a sua vida? Se você sonha com o céu, se sua meta é o céu, é preciso ouvir mais a voz de Deus. É preciso dar mais atenção à voz de Deus. Mas por que, Senhor, perdoar aquela pessoa que me fez mal, aquela pessoa que pisou em mim, aquela pessoa que criou aquela situação? Sim, porque
Se você não perdoa, você não caminha a sua vida para o céu. Senhor, mas servir, Senhor, não. Mas Jesus disse: se você não servir, você não encaminha a sua vida para o céu. Por isso é importante a gente saber onde é que a gente quer chegar. Porque se a nossa meta for tão grande como o céu, somente a voz do pastor, Jesus Cristo, saberá nos encaminhar para lá. Somente a voz de Jesus poderá nos direcionar para lá. Um grande compromisso que nós podemos assumir nesta celebração é pedir a Deus que desperte o nosso coração para que nós tenhamos um amor pela palavra de Deus. Porque onde é que nós ouvimos por excelência a voz de Deus? Em primeiro lugar, na palavra. Em primeiro lugar, na palavra. Mas também é preciso que nós descobramos que a voz de Deus passa pela voz das nossas autoridades. A voz de Deus chega a nós pela voz das nossas autoridades. Santa Teresinha dizia que a obediência é uma couraça protetora que guarda o nosso coração. Santa Teresinha nos ensina que num coração obediente o demônio não tem vez. Mas no coração desobediente, o demônio reina, porque ele é o pai da desobediência e da mentira. Por isso nós precisamos nos exercitar na dinâmica da obediência. No quarto domingo da Páscoa, quando nós meditamos o domingo do Bom Pastor, hoje também é dia da Jornada Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e vocações religiosas. Hoje é dia de rezar pelos sacerdotes. Hoje é dia de rezar pelas vocações e também rezar pelo Santo Padre Papa Francisco. Nós precisamos compreender uma coisa: nós cremos que a voz de Deus passa pela voz das nossas autoridades. Então, quando o bispo fala, nós cremos que na voz do bispo está a voz de Deus. Quando o padre fala, nós cremos que na voz dele está a voz de Deus. Ele pode ser o mais sujo, o mais pecador, o mais limitado, o mais imperfeito, mas quando ele fala, é a voz de Deus. Assim como o pai e a mãe, quando falam, é voz de Deus. Por que é que a gente hoje tem muita gente grande que não ouve a voz de Deus? Porque desde pequeno não aprendeu a reconhecer a voz de Deus na boca do pai e na boca da mãe. Por que é que tem muitos adultos hoje que não ouvem a voz de Deus, que não acolhem a voz de Deus? Porque desde pequenos não aprenderam a ouvir a voz de Deus, que passa pela voz do pai, que passa pela voz da mãe. Deus deu ao pai e à mãe essa autoridade, assim como deu ao sacerdote essa autoridade. Ele pode ser o padre mais podre do mundo, mas ele tem a autoridade dada por Deus. Você pode ser pai e mãe com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, mas Deus te deu sobre os seus filhos uma autoridade espiritual, e você tem que exercer isso. E você tem que exercer isso. Não se intimide diante do seu filho, assim como eu, padre, nós padres, bispos, papa, não podemos nos intimidar diante das ovelhas, porque existe uma autoridade sobre nós. Uma autoridade que não foi comprada, mas uma autoridade que foi dada por misericórdia. Deus nos deu por misericórdia. Então, meus irmãos, nessa Eucaristia, nós peçamos a Jesus essa graça. Senhor, que eu ouça mais a sua voz do que a minha própria voz. Que eu seja mais obediente, que eu seja mais dócil, porque se eu não for ovelha dócil, uma hora ou outra as minhas patinhas serão quebradas. Eu quero fazer tudo do jeito próprio, pode esperar por uma hora, quando ela menos esperar, as patas serão quebradas. Por quê? Porque aquela ovelha, quando tiver as patas quebradas, irá reconhecer o quanto ela é dependente de Deus. Às vezes, as nossas patas quebradas podem ser a perda de alguém, pode ser, por exemplo, a perda de um serviço, pode ser uma situação de humilhação,
N coisas onde nós nos sentimos com as patas quebradas. E aí, quando as patas quebram, o que nos resta? Subir no ombro do pastor e ele mesmo nos leva. Porque a ovelha com a pata quebrada não fica no chão como as outras, fica no ombro do pastor. Quando o Senhor quebra as nossas pernas, porque nos ama para nos corrigir e para nos fazer crescer, é exatamente nos seus ombros que Ele nos coloca. Nesta Eucaristia sejamos então mais dóceis àquilo que Deus quer de nós. Jesus, bom pastor, nós queremos ouvir a sua voz, porque só a sua voz é capaz de nos conduzir à vida eterna. E vocês, crianças que hoje receberão o sacramento da Eucaristia, nós vamos dar a vocês o maior tesouro que temos. Não temos nada mais importante, mais precioso do que a presença de Jesus na Eucaristia. Então eu espero que vocês saibam cuidar bem desse tesouro. Nós temos essa graça sublime, que é o mistério da Eucaristia. Deus tão grande, perfeito, santo, maravilhoso, que se faz pequeno e entra na minha boca e toca a minha língua e se torna um comigo. Olha que mistério é esse. Os anjos são muito mais santos e mais puros do que nós, mas os anjos não podem comungar. Nós, que somos tão fracos e tão miseráveis, temos a graça de receber o corpo e o sangue de Jesus dentro de nós. Comunguem, então, com todo o amor que vocês têm no coração. E comunguem acolhendo Jesus dentro do coração de vocês. E a partir de hoje, de modo especial, nunca deixem de comungar, nunca deixem de participar da missa, nunca deixem de receber a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a amar mais a Santa Missa. Eu dizia agora mesmo São Cristóvão, sabe quantas missas, no mínimo, são celebradas no domingo, aqui em Tatuí? Pelo menos, entre missas e celebrações no domingo, pelo menos 20. Porque nós temos 11 paróquias. E geralmente em cada matriz tem pelo menos 2 celebrações dominicais. Isso significa que nós temos missa para escolher. Missa que demora, missa que é rápida, missa que o padre fala muito, missa que o padre fala pouco, missa que canta muito, missa que canta pouco. Então não tem desculpa para a gente faltar na missa. Tem missa de manhãzinho, tem missa no meio da manhã, tem missa à tarde, tem missa à noite. Isso é o que não falta. Por isso, sejam as crianças, sejam os pais, que a gente aprenda a amar, valorizar e celebrar a Santa Missa. Porque na Santa Missa ouvimos a voz do pastor, e na Santa Missa nos alimentamos e temos força para a nossa caminhada de fé. Durante esta semana, a gente possa parar alguns minutinhos para ler e meditar a palavra de Deus e compreender o que Deus quer dizer a nós através daquela palavra. Senhor, o que você quer que eu faça? E aí ouvimos a palavra e colocamos em prática. Hoje, se a nossa pergunta for essa, Senhor, o que você quer que eu faça? O Senhor está dizendo, escute mais a minha voz. E que esse seja o nosso compromisso.